Olá, bom dia. Alguém pode perguntar por que e para que falar em línguas? A Bíblia mostra o porquê e o para que nós devemos falar em outras línguas. Amém? Primeiro, porque Jesus disse que era um sinal que acompanharia aqueles que crescem. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, ele diz: os sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Amém? Então, nós precisamos entender que Jesus falou sobre isso na grande comissão. Além de que o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, é o revestimento de poder. É algo que nós temos que receber para testificar. Amém? Em Atos capítulo 8, dos versículos 5 e 7, diz que Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Amém? Se nós formos ver esses sinais que Filipe operava, nós vamos ver que muitos milagres eram feitos. E quando Pedro e João desceram para Samaria, nós vemos também que eles impunham as mãos sobre as pessoas e elas eram cheias do Espírito Santo. Então, nós vemos que o mágico daquela cidade ali, ele pediu até, querendo pagar Pedro e João, para que eles dessem esse poder a ele também, e ele é repreendido duramente. Amém? Nós vemos lá em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, quando o Espírito Santo cai sobre os gentios, se tornou um sinal, até mesmo para aqueles que tinham ido com Pedro. Pedro diz: olha, como nós podemos rejeitar o batismo das águas a estes, a quem como nós recebeu o Espírito Santo quando cremos no princípio? E diz que eles fizeram isso porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Outra coisa, porque o dom de línguas ele é exclusivo dessa dispensação, para essa época da igreja. Algumas pessoas até perguntam assim: Jesus orou em línguas? Não, porque não era ainda da dispensação de Jesus. Jesus não andou nessa operação do Espírito, amém? Mas nós que somos igreja, nós precisamos andar nessa operação do Espírito. Porque na antiga aliança, os reis, sacerdotes e profetas tinham o Espírito Santo sobre eles, mas não haviam nascido de novo ainda. Ou seja, nenhum tinham o Espírito recriado. Sendo assim, não poderiam ter a plenitude do Espírito Santo, os enchendo da maneira que um crente da nova aliança pode receber. O dom de variedades de línguas faz parte da era da igreja, começando no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 11, e indo até quando a igreja for arrebatada. Amém? Aí as pessoas perguntam assim: mas quando falamos em línguas? Né? Nós precisamos entender que essa linguagem espiritual, ou essa oração, ou essa linguagem mesmo, é uma manifestação de uma linguagem do nosso espírito humano recriada. Então, é uma linguagem espiritual, é uma linguagem sobrenatural. O apóstolo Paulo ele vai dedicar um capítulo todo da carta aos Coríntios, que é 1 Coríntios capítulo 14, para explicar à igreja, para que não houvesse, vamos dizer assim, um desequilíbrio nessa área dos dons vocais, e ele vai mostrar a respeito do dom de línguas, interpretação de línguas e profecia. Nós vamos ver isso mais na frente. Mas é uma forma também de nós falarmos sobrenaturalmente com Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 2: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Amém? Em Atos 10, 45 e 46, na casa de Cornélio, como eu já falei aqui, nós vemos que o falar em línguas era um ato de engrandecer a Deus. Diz o seguinte: e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Veja como eles identificaram que sobre os gentios foram derramados o dom do Espírito Santo. Lucas narra, dizendo: pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então era um sinal, naquela época da igreja primitiva, que quando a pessoa recebia o dom do Espírito Santo, ou era cheio do Espírito Santo, ou era batizado no fogo, ou batizado no Espírito Santo,
Todas essas nomenclaturas diz respeito a uma coisa só, que é uma segunda experiência que o crente tem após o novo nascimento, e é para todos os que creem, porque Jesus disse, aqueles que creem em meu nome falarão novas línguas. Diz que o dom do Espírito Santo foi derramado, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Paulo, ainda em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, diz que o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, se o falar em línguas edifica ao crente, então é claro que é para todos. Deus não ia querer que uns fossem batizados, edificando a si mesmo, e outros não fossem batizados e não edificassem a si mesmo, ficassem apenas no âmbito natural. Fora isso, Judas, no capítulo 1, no versículo 20, ele diz, mas vós, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Eles identificavam também que essa oração em línguas era uma oração no Espírito Santo, uma oração espiritual. Amém? Em Efésios, capítulo 6, versículo 18, nós vemos como um mandamento. Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor de vosso coração. Em Efésios 6,18, ele diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Orando em todo o tempo no Espírito, edificando a vós mesmos na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Veja que essas palavras estão intercambiáveis, né? Tanto Paulo como Judas aqui estão falando da mesma coisa. Paulo ainda em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 diz, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Olha, como está dizendo assim, o meu espírito ora de fato. Realmente é o meu espírito orando em outra língua. Amém? Ele diz, mas a minha mente fica infrutífera. Isaías, profetizando a respeito da oração em línguas, ele diz que essa oração dará refrigérios. Capítulo 28 de Isaías, versículos 11 e 12. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e esse é o refrigério. Mas veja a demonstração do profeta. Muitos hoje ainda estão precisando atentar para essa palavra de Isaías, que diz assim, mas não quiseram ouvir. Sabia que tem pessoas que não querem ouvir quando nós falamos a respeito da oração em outras línguas, da interpretação das línguas, quando nós falamos a respeito das profecias, quando nós falamos a respeito do batismo no Espírito Santo, do batismo com fogo, do revestimento de poder. Tem pessoas nascidas de novo que ainda não querem ouvir e vão sofrer o dano de não ter essa bênção. O batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, é uma grande bênção. Aí eles perguntam assim, mas nós não temos o Espírito Santo? Não, tem o Espírito Santo, porque aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com ele. Mas Jesus disse, os que creem em meus nomes falarão novas línguas. E ele deu uma ordem aos discípulos, olha, vocês não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando o Espírito Santo vier, ele vos será o sinal, ele vos dará a entender todas as coisas, ele fará com que vocês andem nos meus caminhos, andem na verdade, testificará a respeito da verdade. Então é algo que nós precisamos atentar para isso. Amém? Ainda em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, Paulo diz, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para o incrédulo. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para aqueles que creem. Então, mostra que a línguas, ela é um sinal para os incrédulos. Amém? 1 Coríntios capítulo 14, 15 e 16 diz, que farei, pois? Aí ele diz, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em Espírito, como dirá o indulto, o amém, depois das tuas ações de graça? Visto que não entendes o que diz. Então, Paulo está trazendo aqui um equilíbrio para que no culto público não haja, vamos dizer assim, uma coisa desequilibrada, a ponto deles gostarem tanto de falar em línguas, de só ter oração em línguas. Paulo diz, não, vocês têm que ter equilíbrio nisso. Nem 0, nem 100. É importante que vocês sejam equilibrados. Então, a oração deve ser feita tanto no Espírito,
como também com a mente. A canção tanto deve ser feita no espírito, mas também com a mente. As ações de graça devem ser tanto no espírito como com a mente, porque se não tiver esse equilíbrio, vai servir mais de confusão do que de luz. E eu digo, é por isso que há tanta confusão no corpo de Cristo, porque alguns exageraram. Agora, o exagero não tira a veracidade e o lugar da oração em outras línguas nessa dispensação que nós estamos vivendo. Amém? Eu espero que você entenda o que eu estou falando e deseje. Você não caia aqui nessa admoestação do profeta Isaías, né? Que diz que vai ser um refrigério. E ele diz assim, mas não quiseram ouvir. Ele está falando de quem aqui? Ele está falando do povo de Deus, que não quis ouvir a respeito da oração em outras línguas. Você precisa ouvir, você precisa conhecer e você precisa praticar isso. Porque é bíblico, é para aqueles que creem e é uma bênção, irmãos. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.